Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu ar, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu ar, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Nós precisamos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
Foi só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Foi só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos aqui, Jesus. Nós estamos aqui, Jesus, só para te dar louvor, Pai. Só para te dar louvor, Senhor Jesus. Nós te adoramos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, nós te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos. Mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
Jesus, nós clamamos, Espírito Santo de Deus, por um avivamento. Oh Senhor, quem um dia foi tocado, Senhor, pela Tua glória, não consegue viver em outro lugar. Espírito Santo, eu oro agora, Senhor, comece a invadir corações e comece, Senhor, a ressuscitar o primeiro amor. Senhor Jesus, não só isso, faz nascer de novo, Senhor, aos corações, Pai. Ao começar o nosso coração, nós clamamos, Espírito Santo, nós clamamos, Jesus, aviva a Tua obra. Levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor, aviva, Senhor, a Tua obra. Oh, 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 glória. Queridos, o tempo que nós temos passado tem sido um tempo difícil mesmo. Eu mesmo, do meu próprio trabalho e tudo mais. Eu sei de irmãos, sei de gente que está sem emprego. E sei de irmãos que estão com dificuldade. Também como igreja nós queremos ajudar a sua necessidade. Temos esse desejo, temos sempre falado, se alguém está em necessidade, por favor, comunique-se conosco, com algum membro da liderança. Nós não queremos que primeiro a turma, os domésticos da fé, como diz a Bíblia, tenham necessidades. E hoje nós queremos trazer para você o nosso desafio dos nossos dízimos e ofertas. Eu tenho aprendido com o pastor Bill Johnson, ele usa uma frase muito interessante, ele fala de dízimos e ofertas desafiadoras, que são aquelas que nós fazemos por fé mesmo. Mas Deus também opera por fé mesmo. Então, queremos te animar a ofertar ao Senhor. Isso vai trazer para você, com certeza, crescimento em primeiro lugar na fé e tudo mais que Deus prometeu nos acrescentar. Então eu quero orar por isso agora. E você, conforme o que Deus colocar no teu coração, você deseja, tem aí, vai estar escrito aí a conta corrente, número, tudo mais para você poder participar. Senhor Jesus, nós abençoamos o esforço e a fé de cada um aqui. Cada um, Senhor, cada uma, cada trabalhador, cada dona de casa, cada um que está se esforçando para trabalhar, manter o seu pão. Senhor, eu quero abençoá-los, Senhor.
e que possamos dar com alegria, com fé no nosso coração aquilo que é teu. Abençoa então, Senhor, nós somos muito gratos e a Ti agradecemos porque nada nos tem faltado. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa noite a todos. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui na igreja, né, como vocês podem ver. E, por um lado, eu estou feliz, né, de estar aqui nesse espaço bonito, matando a saudade. Mas, por outro, né, é bem estranho ver a igreja vazia e aqui ministrando para as cadeiras, né, olhando para elas assim vazias. Está faltando, né? Está faltando vocês, né, que são o corpo de Cristo. Mas, de alguma forma, eu consigo até olhar para essas cadeiras, né, para cada cantinho aqui, e consigo até visualizar um pouquinho o rostinho de cada um, né, porque a gente tem os nossos lugarzinhos preferidos de sentar no dia do culto, né, e é uma forma. Bom, aqui olhando e imaginando que eu estou ministrando essa palavra para vocês, amém? Bom, eu também quero dizer que ao compartilhar essa palavra, eu não tenho a menor pretensão de me tornar uma referência nesse assunto. Até porque eu não sou, né? Sou muito falha nesse assunto que eu vou ministrar, mas, de verdade, eu tenho buscado muito nesses dias, né? Especialmente aí ouvindo as palavras que têm sido ministradas nos cultos sobre avivamento. Então, eu tenho realmente buscado que o Espírito Santo incendeie meu coração para que realmente eu busque e tenha fome e sede por Deus, né? Porque os dias são maus e a gente sabe que quem estiver dormindo, né, não vai conseguir resistir, vai morrer espiritualmente. Então, que o Senhor possa realmente nos despertar com essas palavras sobre avivamento e colocar sede no nosso coração. Amém? Eu quero começar lendo o texto que está lá em Isaías, capítulo 44, versículo 3, que diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu achei muito interessante porque esse texto ele tem muito a ver com a ministração que a Tati trouxe no domingo passado. E que falou sobre o Obed-Edom, que recebeu a arca, que era a figura da presença de Deus, né? Ele recebeu na casa dele. E que a presença de Deus na casa dele trouxe bênção não só para ele, mas trouxe bênção para os descendentes dele, para toda a posteridade. Então, achei muito interessante, né, Deus ter me dado esse versículo, porque tem muito a ver, reforça muito o que a Tati falou na semana passada. E eu quero te perguntar, você crê que Deus está por fazer um grande avivamento em sua vida, em sua família, na nossa nação, no mundo inteiro? Quem já leu sobre isso, né? Creio que muitos aqui já tenham lido alguma coisa a respeito dos avivamentos que ocorreram ao longo da história. Então, a história continua, né? E nós somos os personagens agora nesse momento. E eu creio que Deus quer continuar escrevendo a história dele através de nós. E tenho certeza que Ele quer derramar um avivamento. Porque, na verdade, os avivamentos, eles sempre ocorreram num período de crise. Quando as pessoas já não viam mais uma saída, aí Deus derramou o avivamento. Então, a gente vai falar um pouquinho agora. Eu quero resgatar aqui um avivamento que ocorreu na Inglaterra no século XVIII, né, quando as igrejas estavam vazias, as pessoas estavam envolvidas com vícios, embriaguez, prostituição, e as igrejas vazias, né? Os historiadores dessa época, eles até afirmavam assim, que a igreja na Inglaterra, a igreja cristã, ela estava com os dias contados. Mas lá na Universidade de Oxford, havia um jovem chamado John Wesley. Com certeza você já ouviu falar dele. E ele, juntamente com uns poucos amigos cristãos ali na universidade, eles decidiram começar uma reunião de oração. E eles começaram a se reunir para buscar a Deus, né, com aquela sede pela presença de Deus.
E um dia, aliás, era um dia de passagem de ano, era dia 31 de dezembro do ano de 1739. E eles estavam numa festa de Réveillon, lá na praia. Não, eles estavam reunidos, buscando a presença de Deus, com muita sede, com muita vontade mesmo de receber essa presença de Deus. E sabe o que aconteceu? Às 3 horas da manhã, o Espírito de Deus veio sobre eles assim de uma forma tremenda, poderosa. E aqueles jovens tiveram nos seus corações aquele fogo que ardia da presença de Deus. E eles não foram mais os mesmos a partir dessa ocasião. E eles começaram a sair e a pregar nas ruas, nas praças. E John Wesley até diz que o púlpito preferido dele eram as ruas. Ele pregava nas ruas, ele pregava de manhã e à noite. Todos os dias, ele pregava 2 vezes por dia. Por ano, ele pregava em torno de 800 vezes. E ao longo de todos os anos de vida dele, né, depois que ele foi avivado assim, ele realizou, até os 85 anos dele, ele realizou 40.000 pregações. Já imaginou? 40.000 pregações. E muitas pessoas se converteram por conta disso, né? As igrejas se encheram, as ruas ficaram cheias, as praças cheias, e aquele avivamento que começou lá no coração daqueles poucos jovens acabou se alastrando e alcançando muitas pessoas. Glória a Deus por isso, né? E aqueles historiadores, né, quer dizer, já eram outros, porque anos já tinham se passado, mas os historiadores pós-avivamento, sabe o que eles diziam? Eles diziam o seguinte, que graças àquele avivamento ocorrido ali através da vida de John Wesley, a Inglaterra foi salva da Revolução Francesa. Olha só, a gente sabe muito bem do que a Inglaterra foi salva, né? Na verdade, aquelas pessoas foram salvas por Jesus, para terem uma vida eterna com Deus. Mas a gente sabe também que o avivamento, ele produz uma mudança em todo o contexto da sociedade, daquele local onde ele ocorre. Mas o que é o avivamento? Avivamento é promessa de Deus, é necessidade da igreja. É algo que deve ser buscado e que traz resultados extraordinários. Como a gente leu lá em Isaías 44:3, Deus quer derramar água sobre o sedento. Ele quer regar a terra seca do nosso coração. E avivamento é uma promessa, também é a nossa necessidade, com certeza é promessa e Deus quer fazer isso na nossa vida. E é uma necessidade da igreja. Nós precisamos estar avivados, ser avivados pelo Espírito de Deus. E o avivamento, na verdade, ele não acontece assim, ó, por acaso, gente. Ele vem a partir de uma busca. Então, nós necessitamos, reconhecemos que temos a necessidade e nós buscamos isso em Deus. E isso toca o coração de Deus e Ele vem e derrama o seu Espírito. A água citada aqui em Isaías, nós podemos entender como sendo uma figura do Espírito Santo de Deus. Não há vida sem água, não é verdade? E se não tiver água, o que acontece com a semente? Você planta uma semente na terra, você não rega, por mais fértil que aquela terra seja, ainda que aquela semente tenha uma excelente qualidade, se ela não for regada, ela vai morrer. Da mesma forma, figuradamente falando, a palavra de Deus, ela é uma semente que cai no nosso coração, na verdade, que é a terra. Por melhor que seja o nosso coração, por mais trabalhado que ele seja, apesar da excelente qualidade que é a semente, que é a palavra de Deus, se não tiver a rega do Espírito Santo, não vai acontecer nada. Quantas vezes a gente já ouviu falar e já até conheceu pessoas que conhecem a Bíblia a fundo, né? Que leem, que estudam, porém que aquela palavra não produziu nenhuma mudança na sua vida, porque está faltando uma coisa. Está faltando a rega do Espírito Santo, a água do Espírito Santo ali, para que essa semente possa germinar, brotar e frutificar. E a própria palavra nos orienta, nos adverte a respeito disso. Ela diz assim, ó, a letra mata,
mas o Espírito vivifica. Mas, ainda que nós estejamos secos, então tem uma esperança para nós, porque o Espírito Santo de Deus tem poder para nos vivificar. Tenha certeza de uma coisa: nenhuma ferramenta, nenhum instrumento tecnológico, nenhum sermão top, mega, de um pregador maravilhoso, numa igreja super bem estruturada, né? Estou dizendo do prédio, belos prédios. Nada disso, gente, vai produzir uma conversão, se não for pela ação do Espírito Santo de Deus. Nós já sabemos de casos de pessoas que tiveram um encontro com Deus assim, de uma forma tão simples. Então, o Espírito Santo, ele não precisa de grandes estruturas para agir, não precisa de nenhum instrumento. É claro que ele usa todas essas ferramentas, mas, na verdade, é a ação dele no nosso coração que vai produzir conversão, que vai produzir mudança de vida, que vai produzir transformação, que vai gerar vida em nosso coração e vai fazer essa semente brotar. Senão ela vai ficar lá, no meio dos espinhos, no meio dos pedregais, e até numa terra boa, mas que, se não for regada, não vai produzir, não vai frutificar. E a água, ela também purifica, não é verdade? Quando você toma um banho, né, você se sente limpo, você se sente mais leve, se sente renovado, inclusive. Só que tem algo que contamina o nosso ser, nosso coração, que é o pecado. Né? Por mais que a gente resista, a gente tem essa inclinação para o pecado. E o pecado, quando nós o cometemos, nós nos tornamos impuros. E o pecado faz separação entre Deus e o homem, não tem jeito. Mas o que acontece? Nós temos o Espírito Santo que pode nos convencer do nosso pecado, porque é muito difícil uma pessoa reconhecer os próprios erros, se não for pela ação do Espírito Santo de Deus. A própria Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo nos convence, nós nos arrependemos, clamamos pelo perdão de Deus, e aí Ele vem com as águas do Espírito e nos purifica novamente. Glória a Deus por isso. E eu diria também aqui que a maior ameaça para a igreja, na verdade, para a igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando de pessoas, tá? Então, a maior ameaça para as nossas vidas não é a presença do diabo, não é porque a Bíblia fala, né, que ele anda em redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, na verdade, essa não é a maior ameaça para nós. A maior ameaça para nós é a ausência de Deus. Não é a presença do diabo, é a ausência de Deus. Porque sem Deus, nós estamos mortos nos nossos pecados. Então, e outra coisa, né, gente? Onde chega a presença de Deus, não tem diabo que fique. Se Deus está na nossa vida, o diabo não pode nos tocar. Nós estamos revestidos de Cristo, o maligno não nos toca mais. Mas a gente precisa se revestir, sempre, né? Então, é só o Espírito Santo que nos revela a necessidade que nós temos de Deus. Não é comum você pregar para uma pessoa, falar do amor de Jesus, falar, confrontá-la com a palavra, e mesmo assim ela parece que tem uma venda nos seus olhos, tem escamas nos seus olhos, não consegue reconhecer, acha até que nem tem erro, nem tem pecado. Então, é o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa. Claro que a gente tem que continuar pregando, né? Porque Deus, como eu disse, Deus usa todas as ferramentas, usa a palavra, Ele usa as situações para agir na vida das pessoas. Bem, só o Espírito Santo, então, nos completa. Por mais que a gente esteja rodeado de saúde, de bens, de coisas materiais, de ser bem-sucedido profissionalmente, enfim, nada disso vai saciar nossa sede, nada. Isso é ilusão, isso vai passar, a gente não vai levar nada daqui. Na verdade,
quem vai saciar a nossa sede é Jesus, é o Espírito Santo na nossa vida. Tanto que Jesus disse o quê para a samaritana, né? Ele disse para ela o quê? Se você beber da água que eu tenho para te oferecer, você não vai ter mais sede. E ela ficou admirada disso e parou para ouvir o resto que Jesus tinha para falar para ela. Bom, eu creio que a igreja experimentará um avivamento, sabe quando? Quando a igreja, nós, tivermos sede de Deus, sede pela presença de Deus. Quando a gente começar a querer ficar perto de Deus, não para pedir coisas para Ele, mas para ter o prazer da companhia dEle, para realmente sentir a presença dEle na nossa vida. Outro dia eu estava pensando, né, na nossa relação de pai e filho, né, com os nossos filhos mesmo aqui, carnais, e pensando o seguinte, que quando um filho chega para você e te convida para uma conversa, para estar junto, simplesmente pelo prazer de estar com você, isso traz uma satisfação imensa para o coração do pai. Agora, quando ele chega para você e ele só te pede coisas, né, super consumista, pai, eu preciso disso, preciso daquilo, você me faz isso, você me leva lá, me busca aqui. Enfim, o pai ama, o pai até faz, mas o que alegra o coração do pai verdadeiramente? É saber que o filho tem prazer na companhia dele, que o filho gosta de conversar com ele, não é verdade? Então eu imagino que a nossa relação com Deus deva ser dessa forma. Querer nos aproximar de Deus, não por aquilo que Ele possa fazer por nós, mas por aquilo que Ele é, pela pessoa que Ele é. Jesus é uma pessoa, Deus, o Pai é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa, eles querem se relacionar conosco, não somente nas horas que nós temos interesse em alguma coisa. Nós precisamos ser despertados para orar, para nos esvaziar de nós mesmos e tudo mais que o mundo colocou em nós, né? Entulhou em nós. Então, nós precisamos tirar essas coisas, sabe? Que estão ocupando espaço de Deus na nossa vida. Precisamos tirar, nos esvaziar, seja lá o que for. A gente precisa se esvaziar. É assim que a gente tem que chegar na presença de Deus. Vazio. Para que Ele possa encher. Porque senão Ele vai ter que ficar tendo aquele trabalho, né? De tirar, te ajudar a tirar. Mas se você já chega vazio, Ele enche. É claro que tem coisas que são difíceis para as pessoas abrirem mão, se esvaziarem, né? Então, tira tudo, mas deixa algo lá no cantinho. Mas eu tenho certeza que se de todo o coração você buscar, o Senhor vai te ajudar a se livrar disso que possa estar ocupando na sua vida um espaço que era de Deus, na verdade. Bom, como eu disse, então, o avivamento, ele começa em nós. E depois ele se alastra. Como aconteceu lá com John Wesley na Inglaterra. Eu quero falar também de um outro exemplo que aconteceu no país de Gales. Um moço chamado Evan Roberts, ele orou, gente, dos 13 aos 26 anos, ele orou, clamando que Deus o enchesse com o Espírito Santo. Ele clamou por ser cheio do Espírito Santo e para que o país de Gales também fosse avivado. Então, durante esses 13 anos, essa era a oração insistente do Evan Roberts a Deus. Aí, um dia, ainda adolescente, ele entrou no gabinete do pastor dele. E ele chegou e encontrou o pastor deitado no chão, com o rosto no chão, chorando e clamando assim: dobra a minha vida, Senhor, dobra a minha vida. E ele foi impactado com aquilo. E a partir daquele dia, aquilo serviu como exemplo para ele. E ele começou também a orar daquela forma que o pastor orou. E ele dizia: Senhor, dobra a minha vida, Senhor, dobra a minha vida. E foi passando o tempo. Aí, num certo domingo, ele foi a um culto, né, da igreja que ele frequentava. E após o culto, ele procurou o pastor, porque durante o culto todo, ele sentia o coração dele ardendo, de vontade de voltar para a cidade
de origem dele, porque, na verdade, ele estava numa outra cidade estudando, ele estava fazendo seminário. E ele sentiu muito forte no coração que ele deveria regressar para a cidade dele, de origem, e começar lá uma reunião de oração. E aquilo ficou queimando no coração dele o culto inteiro. No final do culto, ele procurou o pastor e falou: olha, pastor, eu estou com muita vontade de voltar para a minha cidade, para começar uma reunião de oração, e eu não sei se isso é a voz de Deus, se não é, eu estou em dúvida, o que eu faço? Aí o pastor virou para ele e falou assim: olha, se Deus está te mandando orar, se você está com vontade de orar, realmente isso vem de Deus. Afinal de contas, né, cá para nós, o diabo não vai mandar ninguém orar, né? Muito pelo contrário, ele vai fazer tudo para atrapalhar você. Então, o que esse jovem fez? Ele voltou no dia seguinte para a cidade dele, que era próxima, né? E era uma segunda-feira, e ele já reuniu lá uns 4 amigos dele, e se juntaram para uma reunião de oração. Essa reunião de oração começou às 7h, acabou às 10h30. E eles foram muito visitados pelo Senhor, foram muito avivados pelo Espírito Santo. Deus se derramou ali de uma forma tremenda. Veio mesmo aquele vento impetuoso lá de Atos 2. Aí o que aconteceu? Bem, lembra? Ele se reuniu com uns 4 amigos dele ali, ninguém ficou sabendo, oraram lá quietinho, né? Quietinho não sei, né? Porque quando Deus vem, às vezes o negócio não fica muito quieto. Eles oraram lá, e vocês sabem, assim como as más notícias se espalham, as boas também, né? Eu sei que no dia seguinte, na terça-feira, a igreja em peso estava lá para orar, junto com esses jovens. Aí, na quarta-feira, a multidão não cabia dentro da igreja, ficou na frente da igreja, nas ruas, assim, próximas da igreja. Eu sei te dizer que no sábado o comércio fechou. O comércio fechou porque ninguém queria mais vender, ninguém queria comprar, ninguém queria trabalhar, todo mundo queria uma coisa: a presença de Deus. Tremendo isso. E o que aconteceu? Nos próximos 6 meses, mais de 100 mil vidas se converteram a Jesus, entregaram suas vidas para Jesus. Já pensou? 100 mil pessoas em 6 meses. Tremendo isso. E o tremendo é pensar o seguinte, que esse avivamento todo do País de Gales, que é um dos mais famosos, ele começou o quê? Com um jovem que ouviu a voz de Deus, que ficou até meio em dúvida se era Deus ou se não era, e que recebeu uma ordem de Jesus e obedeceu. Então, meu querido, não precisa de multidões para vir um avivamento. Precisa de corações sedentos. Precisa de terras boas, regadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse jovem, ele foi o estopim de um avivamento. A oração dele tocou os céus. E eu estou aqui, de frente agora com o Mateus, que está ali na mesa de som, e eu quero profetizar na sua vida, Mateus, que você vai ter tanta sede por Deus, que o Senhor vai te usar para fazer um despertamento na sua vida inicialmente e na vida daqueles que estão ao seu redor. Amém? Que o Senhor possa usar a tua força de jovem aí para ganhar muitas almas para Ele. Amém? Glória a Deus. Muito bom. Tem gente aqui, tá vendo? Não está tanto vazio assim, não. Bom, então, gente, é isso. Eis-me aqui, Senhor, é o que a gente precisa dizer. Será que nós temos ousadia para dizer isso? Eis-me aqui, Senhor. Sabe lá o que Deus vai fazer a partir dessa nossa oração, não é? Mas a gente tem que estar disposto. Porque Deus precisa, na verdade, de corações dispostos, de pessoas disponíveis para fazer o que Ele falar. Confiar. Não olhar para si mesmo e falar, mas comigo, a partir de mim, não vai sair nada. Não vai mesmo. É Ele que vai fazer. Amém? E não sei se você prestou atenção nesses 2 exemplos que eu citei, mas assim como esses 2, os outros avivamentos também aí da história, eles nasceram a partir de muita oração. Então, o avivamento vem de Deus, mas orar é a nossa parte, né? É a oração que vai atrair a presença de Deus.
é a nossa forma de comunicar com Ele. Percebe por que, então, é tão custoso a gente orar sozinho ou em grupo? Percebe porque sempre tem obstáculos, sempre tem impedimentos, seja lá a falta de vontade, seja lá o desânimo, sejam situações que acontecem e atrapalham, enfim. Percebe por que é tão difícil para a gente, que a gente precisa vencer esses obstáculos? Justamente por isso, porque é difícil. O inimigo se opõe à oração, porque ele sabe que a oração vai atrair a presença de Deus. E quando Deus está, ele não pode estar, obviamente. E quando eu falo de oração, eu não estou falando também de uma oração comum. Eu não estou falando de uma oração mecânica, condicionada, cheia de palavreado crentez. Não estou falando desse tipo de oração. Eu estou falando de uma oração daquele coração, que procede daquele coração que realmente está sedento pela presença de Deus. De uma oração intensa. Outro dia eu falei para uma pessoa que eu sinto falta de orar de uma forma intensa, que eu estou cansada de orar do mesmo jeito sempre. Aí a pessoa me perguntou, mas o que é uma oração intensa? E eu disse exatamente isso aqui, que é uma oração onde realmente eu me derramo na presença de Deus. Eu sou quem eu sou, não preciso ficar com máscaras, né? Parafraseando aqui a epidemia, né? Não preciso ficar com máscara. Eu sou quem eu sou, porque Deus me conhece. E realmente é uma oração sincera, uma oração que atrai a presença de Deus, que tem sede pela presença dEle. Não uma oração que fica só pedindo coisas, intercedendo por situações, mas é aquela oração que eu já falei no início, que realmente é pelo prazer de estar com Deus. Uma oração que quer contemplar a beleza da presença dEle, da glória dEle. Eu falo dessa oração. E pensando em 2 Crônicas, né, aquele texto famoso que todo mundo conhece, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus caminhos, né? Então, eu fiquei pensando, Deus, Ele está dizendo aqui, ó, se converter dos seus caminhos, se humilhar, e Ele está falando, não é com qualquer pessoa que não o conhece. Ele está falando com o povo dele. Como assim? O povo de Deus precisa se converter? Precisa. Eu e você precisamos nos converter. A cada dia. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos reconhecer os nossos erros. Isso é se humilhar. Não é ficar se pondo para baixo. Não é isso. Mas é reconhecer que precisa de Deus. Isso é se humilhar. Nós não somos capazes de enxergar os nossos próprios erros, né? Se não for pelo convencimento do Espírito Santo. E quando eu falo de erro, eu não estou falando só de ações erradas que nós temos. Eu estou falando das certas que nós não fazemos, né? Então, quantas vezes a gente se omite de fazer o bem? A gente sabe fazer o bem, tem condições para e não faz. Isso é um erro. Então, a gente tem que se arrepender disso também. Quantas vezes a gente, uma coisa de graça, ó, que não tem, não precisa de dinheiro, não precisa de se locomover, é você orar por alguém. Quantas vezes a gente deixa de orar por alguém? Nós estamos nos omitindo. Isso é um erro também. Então, quando eu falo de nos arrepender dos nossos erros, eu não estou falando de erros praticados, mas eu estou falando também de acertos não praticados. Esses também são erros que nós precisamos nos arrepender. E eu vou te falar, ó, não tenha medo de pedir para o Espírito Santo revelar os teus erros. Não tenha medo. Porque até naqueles que você acha que não vai conseguir consertar, você sabe que pode contar com Ele. E o que acontece? Quando nós nos reconhecemos como fracos, aí sim nós somos fortes em Deus, né? Entra o quebrantamento. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. A palavra de Deus nos garante isso. Bom, a oração, então, ela deve ser a nossa prioridade, assim como o estudo da palavra de Deus.
Porque, na verdade, a oração é o canal que a gente usa para se comunicar com Deus. E a palavra dele é como ele se comunica conosco, né? É uma das formas. Ele pode falar de várias formas conosco. Pode usar a vida de alguém, pode usar uma situação e falar ao nosso coração. Mas, sobretudo, a palavra é a forma mais assim direta que Deus tem para falar conosco. E também tem o jejum, que é uma arma poderosa para a gente derrotar o inimigo, né? E quando eu falo de inimigo, eu não falo só do diabo. Eu falo da nossa carne também, né? Porque a nossa carne, se ela não for domada, ela pode se tornar um inimigo mais potente do que o próprio diabo, sabia? Inclusive porque ela está ali, ó, nós estamos naquela luta diária com ela. Porque a nossa carne, na verdade, ela quer nos inclinar para tudo que se opõe ao que agrada a Deus. Você já reparou nisso? Então, a gente tem que estar combatendo ali, constantemente com ela. E, por exemplo, a nossa carne diz assim para a gente, ó, não ora não, sabe, porque você está muito cansado hoje. Olha, não tem problema não orar um dia, tá bom? Aí você vai e não ora. Aí a nossa carne chega e fala assim, você tem trabalhado tanto, coitadinho de você, né? Está tão estressado. Quer saber? Hoje, não ora, não lê a Bíblia, vai maratonar lá no Netflix, você merece. Pega um chocolate, pega uma pipoca e deixa para orar, deixa para ler a Bíblia depois. Né? A nossa carne, ela quer isso, ela quer coisas que se opõem ao que Deus quer. Eu não estou falando que essas coisas são erradas, né? Mas nós precisamos ter disciplina. Assim como a gente tem disciplina no trabalho, né? Tem horário para entrar, horário para sair, tem uma rotina de tarefas. A gente precisa ter disciplina espiritual também. Ainda que no começo seja algo meio forçado, sabe? Tipo, não, hoje eu vou orar 15 minutos. Você marca no relógio e fica lá. É um treino, é um exercício. Talvez nos primeiros 5 minutos o assunto acabou. Mas você vai insistir, porque você vai dizer para a sua carne, quem manda aqui sou eu, ou melhor, é o Espírito de Deus. Não é você. Porque a nossa carne quer comodismo, só que não vai ter avivamento com comodismo. Não vai ter avivamento sem oração. Não vai ter avivamento sem tempo com Deus. Não vai ter avivamento sem conhecer a palavra de Deus. Não vai ter. Então, nós precisamos de disciplina. Isso é uma questão de consciência espiritual. A gente decidiu que quer semear. Quem semeia na carne, colhe na carne. Nós decidimos semear no Espírito. Amém? E nós colheremos no Espírito. Bom, que o nosso pensamento não seja assim, eu tenho que orar. Não, que não seja assim, mas que seja, eu não vejo a hora de chegar em casa para orar. Como eu quero orar, como eu quero estar com Deus, como eu quero ler a Bíblia. Nossa, eu já li 3 livros da Bíblia nessa semana. Que o nosso pensamento seja assim. Que fazer as coisas de Deus, que essa disciplina espiritual seja para nós um prazer, não seja um jugo, mas seja prazeroso. Às vezes a gente diz, né, que a gente quer viver o sobrenatural, e a gente até ousa dizer que quer viver o sobrenatural como se fosse natural. De tão corriqueiro que vai ser o sobrenatural na nossa vida. Mas aí eu fico pensando assim, né? Como é que a gente vai viver o sobrenatural naturalmente se a gente não ajustar o nosso foco? Porque se o nosso foco está nas coisas terrenas, nas coisas naturais, como é que a gente quer viver o sobrenatural de uma forma assim tão intensa? Então, é possível viver o sobrenatural. Eu quero viver o sobrenatural. Eu sei que você quer também, mas precisa do quê? Ajustar o foco, né? E focar mais nas coisas espirituais, que são as sobrenaturais. Outra coisa também que eu tive pensando é que às vezes a gente pede dons para Deus, né?
Senhor, eu quero tal dom do seu Espírito Santo. A gente até nomeia o dom, né? Eu quero o dom, por exemplo, o dom da fé. Eu quero o dom da cura. Eu quero o dom da profecia. Eu quero falar em línguas, enfim. Cada um deve pedir os seus dons aí, né? Mas eu fico imaginando Deus ouvindo essa oração nossa, pedindo o dom. Eu fico imaginando Ele ouvindo e pensando assim, ok, mas para que você quer o dom? O que você vai fazer com esse dom que você está pedindo tanto? Entendeu? Então, mais importante do que ter o dom é saber para que você quer. Qual é a nossa motivação de pedir o dom X ou Y? Qual é a nossa motivação? Qual é a funcionalidade que a gente vai dar para esse dom? Vai ser para a glória de Deus? Vai ser para servir mais as pessoas? Se for, eu tenho certeza que Deus não vai negar. Mas se for só para ter, só para falar que tem, com certeza Deus não vai dar. Eu, particularmente, nunca vi nenhum morto ser ressuscitado. Nunca nem tive a ousadia de pedir para Deus fazer isso através de uma oração que eu fiz. Aliás, eu nunca fiz essa oração. Mas a gente ouve em alguns países, tipo África, que lá é até meio comum os mortos ressuscitarem, através da oração dos cristãos de lá. Aí eu penso, por que Deus faz essas maravilhas lá e não faz aqui? Em primeiro lugar, eu imagino que seja porque eles realmente pedem de todo o coração. Em segundo lugar, eu penso porque há uma necessidade, há um propósito, há um objetivo de Deus. Porque as pessoas precisam, talvez eles lá, porque tem muita questão envolvida de magia, de feitiçaria e tudo mais, eles precisam ver sinais e maravilhas, talvez seja por isso. Mas eu quero reforçar o seguinte, irmãos, que a nossa motivação é que faz toda a diferença. Na minha opinião, Deus, Ele sonda o nosso coração e vê qual é a motivação de tudo que a gente faz, né? O que está por trás, qual é a nossa intenção real sobre aquilo que a gente pede. Então, eu até penso que a gente deveria dizer assim para Deus, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim alguma motivação errada e me coloca no teu prumo. Porque não dá para ser dissimulado com Deus, né? Deus nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Bem, eu sei dizer uma coisa, que o avivamento, ele encurta os belos discursos e nos faz ter posicionamento. Então, eu imagino assim, quando a gente pensa em avivamento, a primeira coisa que vem na nossa mente é um monte de gente falando em línguas, chorando, caindo no chão, se convertendo. De fato, isso também faz parte do avivamento. Mas o avivamento, como a gente viu naqueles 2 exemplos que eu dei anteriormente, eles geram o quê? Mudança de vida, não é? Afinal de contas, quem se converte tem que mudar de vida, não é? E se você mudar de vida, tudo que está à sua volta acaba sendo mudado de alguma forma. Então, nós precisamos ser vivificados. Eu quero ser avivada. Eu quero ser despertada por Deus. Eu quero ser vivificada. Eu quero viver esse avivamento. Eu quero ser canal desse avivamento para as pessoas. Mas a gente precisa buscar. Eu quero agora mostrar para vocês um vídeo. Esse vídeo, ele ilustra aquela passagem lá de Ezequiel 37, que é o Vale dos Ossos Secos. Então, eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Eu queria pedir para você prestar bastante atenção. Ao invés de ler o texto, eu vou mostrar o vídeo. Eu quero pedir para você se atentar à legenda, porque ela traz os textos bíblicos, tá bom? Então, para você estar lendo e acompanhando. Daqui a pouco a gente volta. The hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, "Son of man, can these bones live?" I said, "O sovereign Lord, you alone know." Then he said to me, "Prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you, and you will come to life."
Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them. But there was no breath in them. Then he said to me, prophesy to the breath, and say to it, come from the four winds, O breath, and breathe into these slain that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Bom, essa palavra de Ezequiel 37, na verdade, ela foi dada por Deus para o povo de Israel. Mas nós nos tornamos povo de Deus, né? Então, nós somos o povo de Deus, porque Jesus assim permitiu, né? Através do sacrifício dele, a salvação nos alcançou e nós somos povo de Deus. Logo, essa palavra é para nós também. Essa palavra de Ezequiel 37. E eu quero chamar a atenção, não sei se você prestou atenção nisso, né? Mas um detalhe que eu achei interessante é que para que os ossos pudessem reviver, primeiro eles tiveram que se juntar, né? Então, eles ficaram se procurando um ao outro, foram se juntando. Então, eu penso o seguinte, que um reavivamento, ele precisa de quê? De comunhão. O povo de Deus precisa estar unido, precisa estar junto, né? Nos propósitos, na busca a Deus. E aí os ossos se procuraram e se uniram. Aí depois vieram os nervos, vieram a carne. Veio a pele que os cobriu. E depois de tudo ligado e formado, aí sim, o que aconteceu? Deus soprou o seu espírito. E eles se tornaram um único exército, do qual o próprio Deus é o comandante. Amém? Então, a palavra-chave aqui de Ezequiel, que eu separei, é a palavra profetiza. Então, nós somos boca de Deus nessa terra. Somos os profetas dessa geração. Então, eu quero desafiar aqui, né? Quero me desafiar e desafiar vocês também a profetizar a palavra de Deus para que venha um avivamento poderoso, a começar por nós, nas nossas casas, no nosso bairro, na nossa cidade, e assim vai, no nosso país, na nossa nação. Então, que nós sejamos despertados, que nós sejamos avivados, para que, além de nós mesmos sermos alcançados por esse avivamento, nós possamos ser canal de Deus, para que o Espírito Santo também avive o coração daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Glória a Deus, essa é a palavra que eu queria compartilhar. E eu quero orar com você também agora. Sei que está na sua casa aí, com a sua família. E eu quero ter um tempinho agora de oração com você. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração através dessa palavra, porque confesso que Ele falou muito comigo e eu tenho me policiado, me vigiado para poder ter um tempo com Deus diariamente, um tempo de qualidade. Não um tempo de religiosidade, mas um tempo de intimidade com Ele. Amém? Então vamos orar. Querido Jesus, nós louvamos o Teu nome, Jesus. Exaltamos o Espírito Santo de Deus, exaltamos o Pai e dizemos, nós adoramos a Deus, Te reconhecemos como Senhor das nossas vidas e clamamos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre a Tua igreja, venha sobre as nossas casas, Senhor, e derrame um avivamento poderoso, Senhor. Jesus, retira de nós tudo aquilo que tem sido tropeço, Senhor, tudo aquilo que tem atrapalhado, Jesus, que o Teu Espírito Santo seja derramado na nossa vida, realmente molhe a terra do nosso coração. Senhor, desperta-nos, como lá em Ezequiel 37, Senhor,
Ainda que estejamos secos, ainda que estejamos dormindo ou mortos, sei lá como estamos, Senhor. Mas eu te peço, desperta-nos, Senhor. Derrama, Senhor, das tuas águas. E vem, Senhor, e traz vida e vida em abundância, Jesus. Espírito Santo de Deus, vem dos 4 ventos, como o profeta falou lá em Ezequiel 37. Vem dos 4 ventos e enche, Senhor. Enche a nossa vida com a tua presença. Enche a nossa casa com a tua presença, Senhor. Não te aparte de nós, mas fica conosco. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas. Sara a nossa terra, Senhor, a terra do nosso coração. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, tira de nós toda a preguiça, Senhor, todo o comodismo. E que o Senhor possa nos sacudir, Senhor. Que o Senhor possa nos mover a te buscar, Jesus. Que nós sejamos realmente sedentos por estar contigo, por falar contigo, por aprender mais de ti através da leitura e do estudo da tua palavra, Senhor. Que possamos ter prazer na comunhão contigo, prazer na comunhão com os irmãos, porque nós vimos aqui que os ossos se juntaram e aí sim veio o Espírito de Deus. Então que haja unidade no teu povo, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e peço, Jesus, que nós não sejamos os mesmos, Senhor. Que o Senhor nos transforme a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana a todos.